Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite ao professor Cleison Melo, que nos hospeda hoje aí no site do curso de produção musical, ao professor Luiz Passos, que é nosso professor também aqui na UFCG de composição, e ao professor João Walter, que é também professor e coordenador da licenciatura em música. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós iremos falar sobre a licenciatura e o bacharelado em música, assim como o teste de habilidade específica que vamos realizar este ano, pela primeira vez em formato virtual. É um prazer tê-los conosco, nós agradecemos desde já o interesse de todos em estudar e em saber mais sobre a UFCG e o curso de música. E eu começo, então, passando a palavra ao professor João Walter, que é o coordenador da licenciatura, para que ele nos explique como é que a licenciatura funciona aqui na UFCG. Boa noite, professor João, seja bem-vindo. Boa noite, professor Vladimir Silva, professor Luiz Passos, professor Cleison Melo e todos que estão nos acompanhando agora aqui por essa transmissão que nós estamos fazendo no canal da curso de produção musical no YouTube da UFCG. Muito importante esse momento para nós, em que nesses tempos de reinvenção, né, de contato, de acesso, nós estamos iniciando pela primeira vez um processo de vestibular totalmente online. Mas, antes mesmo de falar da prova, é muito importante também que a gente entenda para quais cursos esse vestibular dá acesso, né? Nós temos 2 cursos superiores de música na UFCG. Nós temos uma licenciatura e temos um bacharelado. Então, as pessoas que estão interessadas em se aprofundar verdadeiramente no estudo da música enquanto uma ciência, enquanto arte, enquanto fazer musical, artístico, enquanto possibilidade de ciência humana, mas também enquanto possibilidade de profissão, né? A profissão de ensinar música e de tocar, a oportunidade dos cursos superiores, as 2 modalidades de curso superior, os 2 modelos de curso superior que nós temos são bacharelado ou licenciatura. Então, nós temos esses 2 cursos aqui na Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou o coordenador da licenciatura em música. E a licenciatura é o seguinte, a licenciatura é um curso no qual você vai se aprofundar, ao mesmo tempo, na ciência musical, na performance, no fazer musical, nos aspectos sistemáticos da linguagem musical, mas também você vai se preparar para ser um professor daquilo, um professor dessa área. Então, todas as áreas, elas têm uma licenciatura, ou seja, é um curso a partir do qual você recebe também uma licença para ensinar. Você passa a ser uma pessoa licenciada, ou seja, você recebe do Estado brasileiro, do Brasil, essa licença, essa autorização para ser um professor daquela área. Por isso, o curso de licenciatura, ele tem essas duas faces, né? Ele é um curso que você se aprofunda na música, de um modo geral, tanto nos aspectos teóricos quanto nos aspectos práticos. Ele é um curso que tem as disciplinas integradas, né? Porque hoje ninguém trabalha mais teoria e prática separada, é tudo muito integrado, mas esses 2 aspectos são trabalhados, mas também você tem uma formação didático-pedagógica e pedagógico-musical. Eu vou compartilhar rapidamente aqui o fluxograma para que a gente possa entender como é que esse curso acontece. Um fluxograma, eu acho que tem que habilitar, Cleison, para eu poder compartilhar a tela. O fluxograma é um desenho no qual você vê todas as disciplinas, os componentes curriculares de um curso superior, de acordo com os blocos, ou seja, cronologicamente, né? Então, você vai entendendo o fluxo de estudos de um curso. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou pedir para alguém confirmar comigo se já está na tela. Já estão vendo? Sim, Vladimir? sim, está na tela. Ótimo, então você vê aqui todas as disciplinas, né? Cada caixinha dessa
representa uma disciplina do curso, e aqui nós estamos por bloco, né? Então, o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. O curso é concebido em 8 blocos, cada bloco é um período letivo, então cada bloco é um ano. Cada 2 blocos fazem um ano, né? Então, você tem o primeiro e o segundo bloco no primeiro ano de curso e assim por diante, certo? E, então, a gente deve ler isso de forma vertical. Dentro do nosso curso, nós temos, na licenciatura, disciplinas que são didático-pedagógicas, ou seja, são disciplinas que têm uma formação didática e pedagógica, são disciplinas voltadas para os fundamentos do ensino, de um modo geral. Então, nós temos aqui Sociologia da Educação, Métodos e Técnicas de Pesquisa, na verdade, é uma disciplina mais geral, Filosofia da Educação, Libras, Didática e Psicologia da Adolescência. Aí você tem as disciplinas que são mais voltadas para o ensino da música, propriamente dita, que são disciplinas pedagógico-musicais, Metodologia do Ensino da Música 1, Metodologia do Ensino da Música 2, Pedagogia do Instrumento, Oficina de Construção de Instrumentos Alternativos e Educação Musical Especial. E você tem também os estágios, que são um momento muito importante da formação do professor, em que ele vai estar atuando em salas de aula, em cursos de música, com a supervisão dos professores e orientação dos professores do curso. Então, são 4 períodos de estágio, são chamados os estágios supervisionados. Todo o restante da nossa carga horária é compartilhado com o bacharelado. Todo o restante são disciplinas em que o licenciado estuda junto com o licenciando estuda junto com o bacharelando, né? Então, são disciplinas voltadas para a percepção musical, a parte de harmonia, contraponto, as práticas de conjunto, as práticas interpretativas, disciplinas optativas da licenciatura, que são disciplinas que você pode escolher dentro de um rol de possibilidades de componentes curriculares, são disciplinas do bacharelado que você pode escolher para cursar aqui, história da música. Então, na verdade, no decorrer, você vê que isso, até o último bloco, nós temos disciplinas que são compartilhadas. Então, no decorrer do curso, os alunos do bacharelado e da licenciatura estão muito integrados, né? Claro que cada curso vai, à medida, sobretudo nos 2 primeiros blocos, o primeiro ano é um ano bem integrado. Depois, continua isso, e aí os cursos vão entrando para suas especificidades, mas sempre tem disciplinas em que estamos pagando junto. Até mesmo porque, dentro do perfil que nós temos adotado para os cursos superiores de música na UFCG, nós temos sempre optado pela integração desses 2 cursos, né? Então, o professor de música, ele é também um especialista em performance, ele é também um especialista no entendimento da ciência musical, de um modo geral, até mesmo porque ele tem essa responsabilidade de ensinar isso para outros. E, do mesmo modo, o bacharelando, ele também tem acesso a componentes curriculares de formação pedagógica, porque, muitas vezes, o bacharelando, o músico que se volta prioritariamente para performance, também dá aula, então é importante ele ter essa formação mais holística também. Então, em linhas gerais, é essa a estrutura da licenciatura em música. Obrigado, professor João. Para quem não me conhece, eu sou Vladimir Silva, estou respondendo pela coordenação do Bacharelado em Música, que, como o professor João já mostrou, compartilha de muitas disciplinas com a licenciatura. Nós temos 5 linhas de atuação no bacharelado. A primeira delas, na área de produção musical, cujo professor principal e responsável por esta área é o professor Cleison, e nós trabalhamos com produção de material de discos, né, de show, de produção artística de modo geral, com trabalho em estúdio, inclusive, que aqui no curso de música nós temos um estúdio, o laboratório, o LEA. Temos outra linha no bacharelado, que é na área de canto, outra na área de regência, outra na área de composição,
cujos professores são o professor Luiz Passos e o professor Leonardo Margutti, que respondem por esta área. E na área de práticas interpretativas, nós temos basicamente toda a área de aprendizagem instrumental, né? Então, nós temos hoje viola, violino, violino, viola, violoncelo, baixo, clarinete, saxofone, piano, canto, trombone, tuba e bombardino como áreas específicas do nosso bacharelado, com ênfase em práticas interpretativas. Então, na verdade, quem conclui o curso na UFCG recebe um diploma de bacharel em música e no apostilamento do diploma, que é a observação que vai junto com o diploma, vai exatamente a área na qual ele teve a ênfase. Não se trata, portanto, de um bacharelado em regência, até porque essa não é a nomenclatura que o MEC tem adotado mais, mas bacharelado em música, e no apostilamento do diploma a gente especifica qual é, digamos assim, a área de concentração que aquele candidato, que aquela aluno, aluna, passou a ter aqui conosco, né? Então, eu não vou mostrar os fluxogramas, mas gostaria de convidá-los a visitar nossa página, que foi recentemente lançada, e um trabalho muito meticuloso do professor Luiz Passos, que tem se dedicado a esse serviço já há bastante tempo aqui conosco, tem feito um trabalho muito rico, nos ajudando a ter essa página. Então, é bem simples o endereço, é musica.ufcg.edu.br, e essa página, que está sendo atualizada constantemente, tem os dados sobre o nosso curso, né? Sobre a unidade, que hoje nós pertencemos à unidade acadêmica de arte e mídia, mas estamos num processo de criação da nossa unidade, que passará a se chamar Unidade Acadêmica de Música, quando for aprovada. Temos todo o corpo docente, com as titulações respectivas e também um link para o currículo Lattes, para que vocês conheçam os nossos professores. Temos os nossos técnicos também. Hoje, o curso de música tem um suporte na área técnica do pianista Hammurabi Ferreira e do violista Geraldo Alcides Júnior. São dois técnicos da área de música que nos dão suporte em todas essas atividades de orquestra, de música de câmara, de modo geral. E na parte de secretaria, nós temos a José Francisco, que é o secretário do curso de música, atendendo tanto à licenciatura quanto ao bacharelado. Aí aqui vocês vão saber um pouco mais sobre extensão, sobre as pesquisas. Hoje nós temos 4 ou 5 grupos de pesquisa trabalhando conosco, links para associações, um pouco da nossa história também, quando nós começamos ainda na década de 70, e toda essa construção que foi o curso de música criado há 12 anos dentro dessa proposta do Reúne. E aí, da página de música, claro, vocês têm acesso a todas as outras páginas da UFCG, do Centro de Humanidades, da Pró-Reitoria, das Pró-Reitorias, da Biblioteca, de modo geral. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a um passeio nesta página, para que vocês vão explorando, conhecendo, para que possam ter mais conhecimento, digamos assim, né? Ter essa intimidade maior com o curso de música, aqueles que desejam entrar sobremaneira e aqueles que já estão conosco para saber melhor um pouco da nossa história e de tudo que nós temos feito. Nosso canal no YouTube tem sido esse do curso de produção musical, que é o canal a partir do qual nós estamos veiculando esta live hoje e que pretendemos também divulgar outros eventos e outras atividades nossas. Temos, com relação aos grupos musicais, orquestras, coros de diferentes formatos, grupos de violão, grupos de câmara, enfim, uma larga experiência que tem permitido aos nossos alunos participar de estreias, participar de festivais, fazer viagens pelo Brasil e também no exterior e ter contato com uma variedade enorme de profissionais do mais alto nível. O bacharelado em música, como o professor João Walter já falou, da licenciatura, ele não dá essa licença para que o profissional possa efetivamente lecionar
em escolas de educação básica, né, por meio de concurso público. Isso não impede, é claro, de você ter a sua escola de música ou ensinar o seu instrumento de forma privada, mas o bacharel ele se diferencia do licenciado exatamente por isso. Ele não tem a permissão para lecionar em qualquer nível da educação básica e do ensino médio, de modo geral, porque ele não possui essa formação pedagógica, que no caso do bacharelado, ela pode ser feita por meio de uma complementação, né, como disciplinas optativas, todos vocês vão ter esse trânsito de dialogar sem nenhum problema com as disciplinas da licenciatura. Basicamente é isso, à medida em que a gente for conversando, a gente pode ir esclarecendo outras questões, e vocês podem também ir visitando o site e anotando as perguntas aí no bate-papo no canal do YouTube. Eu convido, então, o professor Luiz Passos, que é quem tem coordenado o nosso vestibular de forma muito organizada, muito primorosa, e esse ano a gente está inovando, né, por conta da situação sanitária, a gente vai fazer em formato online, e o professor Luiz vai nos dar alguns esclarecimentos. Professor Luiz. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. É um prazer muito grande tê-los aqui nessa conversa, né, com o intuito de aproximá-los cada vez mais à universidade, ao estudo de música. E agradeço as falas do professor Vladimir e João Walter esclarecendo, né, sobre os cursos de bacharelado, licenciatura em música, e também sobre esse canal de conversa com o público, que ocorre também através do site e através dessa live. O vestibular de música, na realidade, ele ocorre através da prova do Enem e também do teste de habilidade específica, no qual os candidatos são avaliados sobre o seu conhecimento musical e sobre o seu conhecimento na área que ele deseja estudar. No caso, pode ser o instrumento, canto, regência, composição, tanto para o bacharelado, algumas opções para o bacharelado, né, e outras para a licenciatura. Esse ano, então, as inscrições vão do dia 1º de abril ao dia 30 de abril, através do site da Comprove. Todos esses links também estarão disponíveis no site de música, certo? A gente está ofertando 30 vagas para licenciatura e 10 vagas para o bacharelado. Podem se inscrever, né, no processo seletivo exclusivamente os candidatos que realizaram o Enem. Pode ser qualquer Enem entre os anos de 2013 a 2020. A média mínima para o ingresso é 400 pontos. Além disso, né, o candidato não pode ter obtido nota 0 na redação. Para fazer a inscrição, o candidato precisa pagar uma taxa de R$ 30, 20 ela se refere à guia de recolhimento da União e 10 pela aplicação do teste de habilidade específica. E para quem não tiver condições de pagar essa taxa, o prazo vai até 12 de abril. Esse teste de habilidade específica, ele ocorrerá todo de maneira remota, ou seja, através da internet, em função da pandemia, e os candidatos vão ter acesso com até 48 horas de antecedência. Lá no site da Comprove, a gente vai publicar os horários das provas para cada grupo de candidato, certo? Então, assim que a gente tiver todas as inscrições homologadas e a gente tiver o número total, né, o dia 16 de maio, que é quando ocorrerá o teste de habilidade específica, ele vai ser dividido em períodos, e aí cada candidato vai ter um período específico para realizar esse teste. É um teste que é feito de maneira individual para cada candidato, e durante esse teste, o candidato vai ser solicitado a tocar algumas obras e exercícios, né, indicados lá no anexo 1 do D. Então, por exemplo, o candidato para piano tem um repertório específico, o candidato para produção musical tem outro repertório. Então, é importante que o candidato acesse esse documento do D
leia todas as exigências de repertório, né, para ficar apto para a prova. Além da parte de performance, o candidato deverá tocar um dos solfejos da lista de solfejos, né, que é o anexo 2, indicado pela banca. Então, a banca faz o sorteio e aí o candidato executa o solfejo dessa lista. Além disso, o candidato também terá que responder a 4 perguntas voltadas para a área de teoria musical. Okay? Dentro do D, tem toda a parte do conteúdo teórico que o candidato deve se preparar e ter conhecimento, né? Que são noções elementares de notação musical, valores rítmicos e compassos, intervalos, escalas e acordes. Bom, o resultado, ele será publicado, o resultado do D, né, será publicado no dia 24 de maio. E aí tem a primeira chamada dos classificados, que ocorrerá no dia 28 de maio, e aí é o momento no qual eles enviam também a documentação para cadastramento, que ocorrerá entre os dias 1º e 4 de junho. Bom, qualquer outra dúvida, ela tem várias informações no site de música, tem um link à esquerda, vestibular, então o candidato pode acessar ali. E no nosso site também encontram as partituras de algumas das obras exigidas para o D. As partituras que não foram disponibilizadas são de conhecimento geral, né? No caso, assim, quem for fazer piano, pede lá sonatas. Então, por exemplo, se o candidato for tocar uma sonata de Beethoven, ele pode conseguir essa partitura também na biblioteca IMSLP, também conhecida como Petrucci Library. Beleza. Se tiver alguma dúvida, João Walter ou Vladimir, que vocês queiram colocar sobre esse teste, a gente pode fazer agora, ou se tiverem de acordo, a gente já abre, então, para ver as dúvidas dos que estão nos assistindo agora. Eu acho que já pode abrir direto, o pessoal perguntando, a gente vai respondendo e vai encaminhando aqui. Eu anotei 4 perguntas aqui antes da minha fala, então, se me permitirem, eu posso falar essas 4 e depois a gente segue para os demais, tá? Então, a primeira foi de Herbert, que no caso já fez o bacharelado, quer saber agora se ele pode fazer a licenciatura, certo? Essa pergunta vai junta também com a pergunta de Felipe Vilarinho, de repente a gente responde as duas no mesmo bloco. No caso de Felipe Vilarinho, ele perguntou o seguinte: no meu caso, que sou formado em bacharelado, eu terei que pagar novamente as cadeiras que paguei junto com os alunos de licenciatura? Vladimir quer responder, ou João Walter? O que nós temos feito faz o vestibular, entra, e ao entrar na nova modalidade, seja licenciatura ou bacharelado, nós temos a opção de pedir o aproveitamento das disciplinas que já foram cursadas. Em geral, nós temos tido um problema com a disciplina prática instrumental, porque, por exemplo, para quem fez composição, não é nem tanto um problema, porque essa disciplina não faz parte do fluxograma da ênfase em composição. Mas, por exemplo, no caso de Felipe Vilarim, que já fez prática instrumental de 1 a 8, nós temos que pedir à PRE que retire isso do sistema dele, entendeu? Para que ele possa fazer uma nova licenciatura num outro instrumento, se for o caso, não é? Para que ele possa aproveitar integralmente isso daí, entendeu? Mas, em geral, nós fazemos um aproveitamento das disciplinas que já foram cursadas, exceto aquelas que o aluno achar que deve fazer novamente, para melhorar o currículo, né, querer ter uma experiência melhor. Mas, em geral, tem funcionado assim. Exato. Nesse caso, posso falar? Então, nesse caso, também tem um detalhe importante. Se você já fez o bacharelado em música na Universidade Federal de Campina Grande, como o professor Vladimir já explicou, grande parte das disciplinas vão ser aproveitadas,
mas outras você vai ter que, mesmo você já tendo cursado, você vai ter que cursar de novo. É isso que ele está falando dos códigos. Por exemplo, projeto musical e TCC. Porque aí o TCC, o projeto que você fez para bacharelado foi o estudo do repertório do seu concerto de formatura, e também o trabalho do concerto, etc. e tal, né? Mas para a licenciatura você vai ter que fazer um projeto e um TCC voltado de alguma maneira para o ensino, né? E mesmo sendo então violino, então você vai fazer prática instrumental violino, aí vai aproveitar as outras, uma série de outras disciplinas, vai fazer um projeto voltado para o ensino, ou do violino, ou qualquer outra área de ensino, que é a licenciatura, ela tem essa amplitude também. João, e no caso de Felipe, ele está fazendo a opção de violino, né? Então, também essa conversa ela é determinada pelo professor do instrumento, né? Então, a professora Ângela é quem vai dizer também, olha, Felipe, você precisa fazer os 4 violinos, você precisa fazer mais violino, porque a autonomia do professor do instrumento a gente leva muito, leva em consideração nesse sentido, né? Porque como o Felipe fez o clarinete, então ele já tem todas as práticas instrumentais computadas no histórico dele. Mas como ele vai começar uma nova modalidade, que seria a licenciatura, então ele precisaria sim fazer essas novas práticas e as outras disciplinas. No caso do que fez composição, Herbert, a gente teria que fazer exatamente o contrário. Ele vai ter que fazer as práticas instrumentais, né, 1, 2, 3 e 4 na licenciatura, mais as metodologias, mais as práticas, os estágios, né, e as outras disciplinas que João já falou, que são específicas da licenciatura. Caso você não tenha feito isso, Herbert, enquanto você era optativa, né, como disciplina optativa. O que foi feito optativo vai ser aproveitado também, né? Então, isso são procedimentos relacionados à burocracia e à operacionalização do curso que são normais. Depois que você entra, vai ser providenciado, né? Não é uma preocupação a ter, não. Ótimo. Eu acho que a pergunta dele também vai mais no sentido de como ter o acesso novamente, né? Então, no caso dele, o vestibular aceita o Enem de 2013 a 2020. Então, se você tiver esse Enem nesse período, você aproveitaria, né? Indica qual é o Enem que você utilizou, e faria de novo a prova do teste de habilidade Luiz, específica. eu vou Oi, pedir licença para explicar mais uma coisa, né? Seria certo. mais fácil se nós tivéssemos a entrada de graduados, entendeu? Mas qual é o problema? Aham. Nós não temos o controle sobre o teste de habilidade. Então, assim, pode ser que a gente tenha candidatos graduados sem nenhuma base musical, o que seria um problema muito grande para a gente resolver já dentro da graduação. Então, é por isso que a gente não abre vaga, geralmente, para graduado, porque teríamos esse problema. Então, o caminho que nós temos hoje é dos que são graduados entrar pelo vestibular. Uhum. É porque é uma exigência, né, ter realizado o D. Então, exatamente nesse sentido. Bom, tem uma outra pergunta aqui, vamos ver. Me perdoe se eu pronunciar o nome errado, tá? Eu fiquei em dúvida, de Taísia. Ela perguntou se precisa saber um instrumento para entrar. Então, eu já vou aproveitar e responder, né, Thaís? A ideia desse teste é avaliar o conhecimento musical que o candidato tem. Então, se no caso ele desejar entrar na área de instrumento, vamos colocar aqui flauta doce, por exemplo. Então, precisa sim ter um conhecimento do instrumento. Se o candidato quiser entrar para a área de canto, ele precisa ter o conhecimento da área de canto. Aí, no caso da área de regência, ter uma prática mínima de regência, né? E de composição, ter uma prática de instrumento e também uma prática de arranjo e de composição, certo? Bom, continuando, Daniel Santos gostaria de saber sobre produção musical em guitarra elétrica, que tipo de curso seria esse? Então, talvez o professor Cleison, que é da área, poderia responder para a gente? Posso sim. Na realidade, com relação ao curso de produção musical, só um instante, com relação
ao curso em si, né, de produção musical, ele exige uma habilitação em algum instrumento, né? Então, o que vai acontecer é, você pode optar dentro do curso de produção musical por guitarra, né, no caso, também há a possibilidade de você entrar por piano, teclado, e também agora por contrabaixo. Então, o curso em si, ele é de produção musical, com a necessidade, digamos assim, de você ter o domínio de um instrumento, né? E, por enquanto, dentro do curso de produção musical, a gente só tem essas 3 modalidades, né? De guitarra, instrumento de tecla, né? Teclado e contrabaixo. Mas o curso em si, ele corre normal, como todos os outros instrumentos. O que diferencia essa coisa do instrumento vai ser a prática instrumental que você vai fazer dentro do curso de produção. Mas todo o material de produção ligado a áudio, produção musical, né, toda essa parte técnica e artística da produção musical, ela corre normal para qualquer das opções que você tiver com relação ao instrumento. Então, o curso independe para que caminho ele vai tomar do instrumento que você vai optar. Eu complementaria ainda dizendo que esse ano tem um elemento novo, que é a questão do teclado piano, né? Que vai ser orientado pelo professor Leonardo Margutti, que vai assumir essa parte, porque é nossa pretensão instalar dentro do curso um núcleo de música popular, de jazz, para que a gente possa diversificar cada vez mais as nossas atividades. É uma proposta nossa também, não é, João Walter? Ampliar para outros instrumentos, como o acordeon, e até mesmo para o canto popular, né? Todas essas habilidades, por exemplo, na área do canto, depende da chegada de novo professor, a gente tem previsto um concurso aí muito em breve para ser realizado, mas, por exemplo, a questão da sanfona é algo que a gente já começou a discutir para implementar nos próximos anos, porque a gente entende que essa também é uma vocação da região polarizada por Campina Grande, essa vocação para a música popular e, sobretudo, para instrumentos como o acordeon, o contrabaixo elétrico, né? A chegada do professor Cleison já trouxe esse leque muito importante que foi introduzir o contrabaixo elétrico, e a questão agora do teclado, piano popular com o professor Leonardo, que expandem os leques, expande o leque de opções para todos nós, de modo geral. Maravilha. Pessoal, a gente segue respondendo as perguntas na ordem que elas apareceram, então todas serão respondidas, é só ter um pouco de tranquilidade, tá bom? Então, continuando, Ana Beatriz, eu estou matriculada com curso trancado em outro curso no UFCG. Não possuo mais interesse em seguir esse curso. Queria saber, caso passe no D, se teria problema para efetuar a matrícula. Então, Ana Beatriz, se você tiver um D que foi realizado entre 2013 e 2020, você pode utilizar o D não, o Enem, perdão. Se você tiver um Enem realizado entre 2013 e 2020, você indicaria qual Enem que você quer no ato da inscrição, e aí, em seguida, você faz o teste de habilidade. Havendo aprovação, você teria que fazer uma escolha de qual curso você quer continuar, tá? Então, o procedimento seria esse, ok? É uma escolha formal, então ela tem que se desvincular do outro curso, porque a universidade não vai aceitar você estar vinculado em 2 cursos na mesma instituição. Então você tem que pedir o desvínculo, mas eu creio que dá tempo a aguardar o resultado, né, professor Luiz? Se for o caso, né? Você diz do Enem, perdão? Sim, eu digo assim, ela pode, depois do resultado do THE, do teste de habilidades específicas, aí ela decide pedir o desvínculo de lá. Isso só vai ser necessário na matrícula, né? Exatamente. Cadastro. Mas você diz, João, no caso de uma reopção de curso, então ela não... Não, estou dizendo o seguinte, ela vai fazer o teste de habilidades específicas, aproveitando o Enem anterior que ela tenha, mas aí ela só precisa fazer o desvínculo do outro curso
quando tiver o resultado daqui. Eu digo assim, para não desvincular de lá sem saber qual é o resultado, né? Perfeito, perfeito. Aí, no caso, Ana, se o seu Enem for anterior a 2013, aí, nesse momento, não seria possível, certo? Tem que fazer o Bom, Enem em 2000 e agora o próximo que tiver, e só vai poder fazer o teste de habilidade específica no outro ano, quando já tiver a nota desse Enem de agora. Mas a previsão é que o próximo teste de habilidade específica seja no fim desse ano. Essa é a estimativa, que a gente já estaria próximo no calendário, né? Porque esse ano atrasou, né? O nosso desse ano aqui, na realidade, do ano passado, mas por causa da pandemia e, enfim, ele acabou ocorrendo. Bom, Carla Rafaela está perguntando, ela falou que já é aluna de música, licenciatura, mas gostaria de trocar de instrumento. Como devo proceder? Meu DEI foi em 2019. Então, Carla, no caso, como você vai trocar a área de saber, você tem que fazer novo D, porque a prova é específica para cada área, certo? E aí o Enem você aproveita o que você utilizou, se ele tiver nesse prazo de 2013 a 2020. Guilherme Oliveira. Luiz, é Ok, importante sim. acrescentar nessa resposta de Carla que não é possível trocar de instrumento dentro do curso, né? É, Quando o candidato faz a inscrição do vestibular, ele já faz sabendo que ele não poderá mudar o instrumento, até porque a gente entende que a escolha pelo curso de música, ela na verdade é um coroamento de uma trajetória que já começou há um certo tempo, né? Você já toca aquele instrumento, você quer se aperfeiçoar numa determinada área. Então, é uma regra nossa, nós não mudamos, até porque as vagas são muito restritas nesse sentido. Apenas há um caso de reopção de curso, que é quando se sai da licenciatura para o bacharelado ou vice-versa. Mas isso daí é um processo anual que depende da permissão da PRE. A PRE nos consulta e diz: o curso de música, licenciatura e bacharelado desejam abrir vagas para reopção de curso, e aí nós consultamos os professores, porque como nós trabalhamos com um ou dois professores por área, nós não podemos acrescentar as vagas sem consultar os professores, né? Então, se vai entrar um aluno novo de composição, eu preciso ouvir o professor Luiz e o professor Léo, que são os professores da área. Se vai entrar alguém novo em produção, nós precisamos ouvir o professor Cleison, que é quem autoriza a abertura daquela vaga para o caso de reopção de curso. Mas esse é um processo que depende da PRE e o aluno ele só tem a possibilidade de sair do bacharelado para a licenciatura ou vice-versa, mas não tocar o instrumento, entendeu? Então, nesse caso, caso a aluna, Carla, queira de fato mudar de instrumento, o caminho para ela seria fazer o THE novamente para o instrumento pretendido. Aí ela vai concorrer a uma das vagas que existem ali para aquele instrumento, e aí, se ela passar, ela vai ter uma nova matrícula, agora nesse instrumento, e vai poder aproveitar as disciplinas que tinha feito antes para na sua nova matrícula, né? Então, o procedimento seria esse: estuda, faz o THE, aproveita o Enem que já tinha, se for de 2013 para cá, né? Estuda, faz o THE agora para o instrumento que você quer. E aí, depois que você entrar, as disciplinas que você já cursou da licenciatura, elas vão ser todas aproveitadas e você vai focar agora no novo instrumento. Ok? ok, vamos ver a próxima pergunta, então. Guilherme Oliveira, sobre o vídeo que será postado no YouTube, temos que gravar a peça e os exercícios? Então, Guilherme e demais, como vocês devem proceder? Lá no final do documento do D, tem a lista de repertório para cada área. Então, vamos supor que você escolheu o bacharelado em piano. Então, você tem um repertório para você gravar no link do YouTube, certo?
E aí isso varia de instrumento para instrumento, então, na área. Então, você tem que consultar lá esse documento do D, tem todas as peças para cada área. E aí é diferente, né? O professor de trombone pede algumas coisas específicas para o vídeo, outras lá para a prova prática. Então, tem que olhar de acordo com a sua área. Tá bom? Beleza. Aí, Thaísia fez outra pergunta. O D é feito obrigatoriamente com instrumento ou pode ser pelo canto? Thaísia, aí depois você fez outra pergunta aqui, eu vou juntar as duas, tá? Para a gente responder uma vez só. Uma música para o D também é válido no lugar de tocar o instrumento? Não, cantar uma música para o D também é válido no lugar de tocar o instrumento? Então, Thaís, entenda. Você entende que você é uma cantora ou você entende que você é uma instrumentista? Certo? Se você achar, por exemplo, que você toca violão e que essa área que você quer estudar, que você se identifica mais, aí você faria bacharelado ou licenciatura em violão. Se você se vê mais como cantora e acha que essa é a área que você quer estudar e aprofundar, aí você faria licenciatura em canto, tá bom? Então, tenta definir exatamente qual que é a área de estudo que você quer, porque isso vai definir o repertório e se é voz ou se é instrumento, tá bom? João Walter e Vladimir, ficou bem explicado? Vocês querem falar mais alguma coisa? Sim, é só importante lembrar isso, que canto é uma habilitação dentro da licenciatura e também no bacharelado, né? E Uhum. conforme consta no edital, tem um repertório mínimo que deve ser apresentado. A nossa abordagem nesse momento é canto lírico, então nós trabalhamos especificamente com um tipo de repertório. Nesse momento é isso que temos, pode ser que no futuro nós tenhamos uma outra perspectiva de abordagem, não invalidando essa que temos atualmente, mas expandindo-a, né? Então, é pensar nisso. Para qualquer instrumento que você vai entrar, queira se submeter, é preciso uma preparação. Então, semestralmente, nós temos alguns cursos de extensão que são oferecidos, na área de instrumentos como violino, como violoncelo, que são oferecidos à comunidade de modo geral e que servem, de certa medida, como preparação para a entrada no curso superior, seja licenciatura ou bacharelado. Mas é muito importante atentar para esse fato, ler o edital e ver todo o repertório e tudo aquilo que será exigido no ato da prova, entendeu? Porque se for exigido um determinado tipo de repertório e não estiver pronto esse repertório, há de imediato um sério risco de uma eliminação já de cara, né? Porque não se atendeu ao pré-requisito básico do edital. Pronto. Maravilha. Vamos dar continuidade, então. Jimmy perguntou, as vagas são por instrumentos? Então, veja só, Jimmy, o que a gente tem são 30 vagas destinadas à licenciatura e 10 vagas destinadas a bacharelado. Nós não temos um número de vagas específicas para instrumento, certo? Então, são 30 vagas alocadas para todos os instrumentos, canto da área de licenciatura. E aí, bacharelado, regência, composição, os instrumentos e canto, tem ali as 10 vagas, certo? E aí, quem vai passar? Quem tiver, vamos dizer assim, realizar um melhor teste, tiver mais apto, e também, dependendo, na realidade, também com a nota do Enem, né? Então, são dois fatores. O candidato é considerado apto no D, e aí vai considerar também a nota do Enem, para ocupar essas vagas. Ana Beatriz. Luiz, Oi. complementando, em algumas universidades, a oferta de vagas é específica por instrumento. Então, tem assim, bacharelado em flauta transversa, 2 vagas, bacharelado em percussão, 1 vaga. Aqui, como a gente já disse, que não é um bacharelado no instrumento, mas em música, com 5 ênfases diferentes, nós entendemos que 10 vagas seria um número
ideal ou próximo daquilo que as outras universidades têm ofertado, né? Em geral, a gente tem preenchido, em alguns anos tivemos 100% das vagas preenchidas, em outros tivemos 80%, 70% de vagas preenchidas. Ocasionalmente sobra uma ou outra vaga. Ótimo. Ana Beatriz pergunta, referente ao Enem, o aluno que escolhe a edição que quer usar? Exatamente, Ana. Se você fez um Enem, mais de um Enem, no período de 2013 a 2020, obviamente seria mais razoável se você escolher aquele Enem que você tiver uma nota mais alta, certo? Mas você tem, sim, o direito e o poder de escolha, tá? Continuando, Maria Edinalva, a prova de teoria será oral ou por formulário virtual? Então, Maria, o que a gente tem é uma entrevista, certo? E aí ocorre juntamente a prova de teoria e a prova de instrumento. Essa prova de teoria, o candidato será solicitado a responder 4 perguntas e realizar um solfejo, certo? São perguntas bem simples de teoria. Qualquer pessoa que tiver um domínio bom do instrumento, com certeza terá tem chances de realizar muito bem essa prova. Continuando, a Georgia tem uma pergunta que ela falou o seguinte, sobre a reopção de curso, eu cursava licenciatura, e dentro do curso mesmo, mudei para bacharelado sem precisar fazer o vestibular de novo. Alguns colegas sempre perguntam como conseguir. Então, eu estou entendendo que a sua pergunta é como mudar do bacharelado para licenciatura. A gente falou um pouquinho disso, mas se Vladimir quiser falar novamente, só para atender aí a dúvida dela e de alguns colegas. Sim. Então, anualmente, a Pró-Reitoria de Ensino pergunta aos cursos se serão oferecidas 3 modalidades especiais ou específicas para ingresso nos seus cursos: transferência, reopção de curso, reopção de turno. Então, porque tem curso que tem diurno e noturno, então o aluno ele pode fazer essa reopção de turno ou reopção de curso, migrar da licenciatura para o bacharelado ou vice-versa. No caso de Geórgia e de outros alunos, essa reopção ela foi acordada depois de consultado o corpo docente e que havia possibilidade de colocar mais um aluno, sobretudo no bacharelado, que só tem 10 vagas. E então, assim, o número de vagas é menor, o professor tem uma carga horária maior, porque o atendimento do bacharelado, muitas vezes, é 1 a 1, em determinados conteúdos, né? A transferência a gente não tem feito, por conta dessa falta de um controle no teste de habilidade, e também a opção de turno a gente não tem por conta disso. Por exemplo, nós temos agora 2 alunos da licenciatura que querem migrar para o bacharelado no mesmo instrumento. Eles vão sair da licenciatura num determinado instrumento para fazer bacharelado no mesmo instrumento. Como nós não tivemos esse edital interno da PRE, nós recomendamos que esses alunos fizessem o vestibular novamente para não perder tempo, porque pode ser que esse edital demore e não se concretize de fato, entendeu? Então, eles sendo aprovados no teste, essa matrícula, como o João Walter já falou, vai ser eliminada, a anterior, e entra uma nova matrícula. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Acho que foi uma das nossas alunas. Essa turma de 2020 já entrará com um novo currículo? Vladimir quer responder, ou João? João. Então, nós estamos num um longo processo de reelaboração do projeto pedagógico inteiro, não apenas da grade curricular. Agora, esse processo foi interrompido, houve uma pausa nele, a gente já tinha praticamente terminado o projeto, já tinha passado pela revisão da Pró-Reitoria de Ensino, já tinha sido praticamente aprovado, só com algumas correções a fazer. Iniciamos essa fase de ajustes, só porque a legislação mudou.
novamente, né? Em 2019 saiu uma outra resolução alterando as diretrizes, né? Grande parte das diretrizes, né? E foi uma confusão nas licenciaturas do Brasil todo, não apenas da área de música, em todas as áreas, porque ainda estava dentro do prazo para entregar a resolução o novo projeto pedagógico segundo a resolução anterior, e aí foi lançada uma nova resolução. Bem, isso faz parte desse contexto de modificações conceituais, né, relacionadas às dinâmicas do MEC, e isso faz com que a gente tenha que rever algumas sessões importantes do nosso projeto. Resultado, na prática, a próxima turma ainda não vai entrar no novo currículo, mas é possível que ela, dependendo se a gente vai aprovar logo o novo currículo, é possível que essa turma tenha a possibilidade de mudar de currículo, porque ela vai estar ainda no primeiro período, né, ou segundo período no máximo, né? Agora, há uma coisa muito boa nisso que João fala, né? Quer dizer, não é a demora, mas a pandemia, ela também nos proporcionou essa interação midiática, né? Por meio de plataformas como o YouTube, o Zoom. E a legislação, hoje, ela nos permite destinar 20% da nossa carga horária total para atividades realizadas desta forma. Então, naquela primeira versão que nós havíamos proposto, né, João Walter, nós não havíamos contemplado absolutamente nada nesse formato. E aí a pandemia nos ensinou que sim, é possível ter esse formato em nossa estrutura curricular, sobretudo tendo em vista o amparo legal, e certamente nessa nova adequação à legislação, como o João Walter já falou, essa revisão que nós vamos ter que fazer, nós também consideraremos a possibilidade de termos um percentual do nosso curso feito de maneira remota, né? Como nós estamos vendo aqui, já que aprendemos isso com a pandemia, conseguimos resultados bem positivos em várias áreas e podemos, dessa forma, ampliar ainda mais o nosso raio de ação. Mas isso ainda depende, claro, de uma ampla discussão com os nossos colegas, com os outros professores, com toda a equipe docente e com, claro, a equipe da PRE que nos vai orientar do ponto de vista legal. Ok, outra pergunta aqui de Felipe Vilarim. Vamos ver. Se no documento, além da peça, tiver outros estudos como escalas e lições de métodos, os mesmos devem ser tocados no mesmo vídeo, ou seja, no mesmo link do YouTube. Então, Felipe, quando você realizar a inscrição no vestibular, lá no campo 8, você só tem espaço para um link no YouTube. Então, nesse link no YouTube, você tem que colocar tudo que está exigido para a área de violino, certo? Então, se estiver exigindo lá escalas, aí você tem que tocar tudo no mesmo vídeo, certo? Se você achar que é um pouco difícil gravar tudo de uma vez só, você pode gravar, por exemplo, peça A, depois grava a peça B, baixa um programa para juntar esses dois vídeos e carrega, transformar esses dois vídeos em um só, né? Aí você carrega o vídeo único para o YouTube. Tá bom? Vamos ver a próxima pergunta. Maria Renata, a peça gravada no vídeo deve ser a mesma apresentada no dia do D? Então, Marta, isso vai variar da área que você quer se inscrever, tá bom? Então, dependendo da área, pode ser que seja a mesma, dependendo da área, pode ser que não seja. Então, o que eu te recomendo, como eu não sei qual é o instrumento que você vai fazer, ou se é canto, ou se é composição, ou regência, é olhar o que está sendo pedido lá no documento, certo? Bom, continuando, Jorge Silva. Olá, poderia realizar o D, mas aguardar o Enem deste ano, pois estou sem Enem. É possível? Jorge, eu não tenho uma resposta precisa para te dar. Eu acredito que não. Só que eu não queria te dar um não aqui. Você pode consultar formalmente a Comprove, certo? Já que
teoricamente, é possível você fazer, né? Não teria como você ser aprovado, já que você não tem o Enem. Mas eu não posso te dar uma resposta precisa, porque o ideal é que você possa consultar a Comprove, tá? Mas pela lógica, você precisaria colocar o Enem no ato da inscrição. Então, eu acho que talvez a sua inscrição nem seja homologada por causa disso. Mas se você quiser consultar a Comprove formalmente para ela te dar um parecer mais preciso, fique à vontade, certo? Lembrando, né, Luiz, que, bem, essa opção não teria nenhum tipo de efeito prático, né? Porque você faria o teste de habilidade específica agora, esperaria o Enem, mas não haveria como você entrar no curso antes do outro teste de habilidade específica. Você teria que esperar a outra turma fazer o teste de habilidades específicas também e entraria junto com o pessoal que faria depois, né? Então, não tem aplicabilidade, assim, nenhum tipo de... Não há vantagem alguma em fazer desse jeito. Eu acho que não, não tem efeito prático. Com certeza, João. Talvez fosse mais adequado aguardar, né, o Enem, fazer o Enem e depois o D, certo? Eu acho que o mais adequado e recomendável é aproveitar o tempo para estudar para o Enem e para o THE do próximo ano. Pronto. Beleza, sensato. Eu acho que a gente respondeu a todas as perguntas nesse momento. Maravilha. Então, vamos deixar o espaço aberto. Se alguém quiser fazer o fechamento, o professor Vladimir ou João Walter, talvez eu pudesse compartilhar aqui rapidamente, então, os links de Luiz, acesso. estão Oi, perguntando aqui sobre a prova de solfejo. certo, como é, né? Tá. Como é que Como será será a prova de solfejo? Certo. Então, lá na página da Comprove tem o anexo 2, que é o caderno de solfejo. Então, acho que são 9 solfejos que o candidato deverá estudar. No dia da prova, a banca vai selecionar, então, aleatoriamente, né? Então, pede, por gentileza, cante o solfejo 3. Aí, o candidato vai cantar esse solfejo que foi indicado pela banca, certo? Pode cantar com lá, 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 cantar com o nome da nota. O importante é cantar a melodia que está ali, né? Então, ela tem um ritmo, ela tem uma altura, então isso tem que ser respeitado, certo? Então, basicamente, é pegar esse caderno, cada um fazer um estudo individual, com aula particular, tentar memorizar essas melodias, e é uma maneira bem adequada para se preparar. Okay? E a leitura à primeira vista? Não, na realidade, como exigência, ó, são o seguinte: no dia do D, tocar as obras e ou exercícios indicados no anexo 1, cantar um dos solfejos da lista de solfejos, responder a 4 perguntas de cunho teórico. A leitura à primeira vista vai depender do instrumento, e aí é uma leitura no instrumento, certo? Então, para o solfejo é isso, é estudar um dos solfejos que já estão prontos. Não tem solfejo à primeira vista. É Isso só em outras no seu palavras, instrumento. correto. Se o teste tem validade, Luiz. São 2 anos de validade. No caso de uma não aprovação do Enem, né, o candidato poderia esperar mais um tempo e tentar o Enem novamente. No caso, assim, né, o candidato fez uma boa prova do D, está apto, mas não teve uma nota adequada no Enem. Então, ele não conseguiu pleitear uma vaga. Ele poderia tentar o Enem no próximo ano para, sem ter que fazer um novo D. Luiz, e ainda há a possibilidade da gente ter uma segunda lista de chamada, não é isso? São 2 chamadas. São 2 chamadas. Pode ser que a gente chame um primeiro momento e aí os candidatos, por exemplo, alguém não faz lá o cadastro, ou alguém não comparece, e a gente ainda tem espaço para colocar outras pessoas, a gente vai proceder desta forma.
Para aqueles que pretendem entrar no curso de música, nós temos alguns programas que oferecem bolsa, né, sobretudo na licenciatura, né, João Walter? Temos o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, no qual o aluno passa a receber uma bolsa, eu acho que hoje são R$ 400, não é isso? E também a docência, né? Se você puder falar um pouquinho, acho que seria interessante, João, sobre esses dois programas. Além das monitorias, né? Nós temos pouca monitoria, mas temos essas monitorias. É isso mesmo. A universidade tem dois tipos de programa. Tem os programas de bolsas, de apoio social, né? Por exemplo, estudantes que são de fora, eles podem requisitar um auxílio moradia, existe também um auxílio alimentação em forma do restaurante universitário, existe um auxílio de acesso à internet, isso aí é para todos os cursos. E existem os programas que têm bolsas para projetos específicos, para trabalhos específicos, como as bolsas de monitoria, que você, quando entra no curso, não pode ainda ser monitor, mas a partir do segundo período, você pode ser monitor de uma disciplina que você já cursou. Então, você vai dar uma assistência ao professor naquela disciplina e você recebe uma bolsa de R$ 400 por mês para fazer esse trabalho. Ele é um trabalho que conta pontos para o seu currículo e tudo. Você faz tudo isso é acessado por meio de editais. Além disso, nós temos os programas de iniciação à docência, que é chamado de PIBID, que é um tipo de programa em que você vai para escolas trabalhar logo no início do curso, a partir do primeiro período já. Você pode ir para as escolas trabalhar, na verdade, observar professores dando aula e auxiliar esses professores, como uma espécie de estágio, mas um estágio bem básico, bem inicial, e você recebe uma bolsa de R$ 400 também para fazer esse trabalho. E na segunda metade do curso, depois, quando você já está cursando os estágios supervisionados, nos 2 últimos anos de curso, você pode entrar num outro programa chamado Residência Pedagógica, que funciona basicamente do mesmo jeito, só que agora, de forma mais autônoma, você tem um pouco mais de autonomia, é um trabalho um pouco mais aprofundado. E no caso da residência pedagógica, ela há uma compatibilidade com a carga horária de estágio. Então, na prática, você recebe uma bolsa para fazer o seu estágio, que é obrigatório, né? Então, um aluno que consegue passar nos editais do PIBID e da residência pedagógica, ele pode passar o curso inteiro recebendo bolsas de R$ 400 por mês. Ele faria os 2 primeiros anos de PIBID recebendo a bolsa do PIBID e os 2 últimos anos de residência pedagógica recebendo a bolsa da residência pedagógica. Além da bolsa, claro, a bolsa ela é um incentivo, mas, além disso, tem todas as oportunidades de aprofundamento da prática pedagógica, musical, que é o mais importante, na verdade, né? Essas bolsas são poucas, mas todas as vezes que elas são lançadas por um edital público, aos critérios para concorrência, as pessoas fazem provas, fazem entrevistas e são selecionadas para participar. Todo mundo tem acesso à seleção. E as pessoas selecionadas têm o acesso às bolsas. Há também, dentro do curso, a possibilidade de você fazer iniciação científica, né? Eu acho que o professor Vladimir pode explicar melhor, que já trabalha bastante também com iniciação científica, tem bolsas, tem tanto o programa de voluntariado como o programa de bolsas também. Isso, o programa de iniciação científica, ele qualifica o aluno trabalha diretamente com o professor numa pesquisa sobre um tema específico, são 12 meses de bolsa, e ao final ele apresenta um trabalho num congresso científico, ou até mesmo, dependendo do nível, publica em outros eventos no país, ou até mesmo no exterior. E essa experiência na iniciação científica, além da remuneração financeira, ela é fundamental para aqueles que desejam fazer uma pós-graduação, porque ela trabalha exatamente na dimensão da pesquisa acadêmica, da pesquisa que se desenvolve já na pós-graduação.
Então, tem sido muito interessante, e além dessa, temos ainda a bolsa da extensão do Probex, que quando um professor submete um projeto e ele é contemplado com uma, duas, três bolsas, os alunos podem ser contemplados com essa bolsa para fazer trabalho na comunidade ou voltado para a comunidade de modo geral. Então, assim, do ponto de vista do auxílio financeiro, hoje está mais escasso, digamos assim, temos menos bolsas circulando por conta da situação econômica global e do país de modo geral, né? Mas nós já tivemos momentos assim muito expressivos, né, João Walter e Luiz, em termos de quantidades de bolsa e de alunos contemplados, e isso não quer dizer que vai ser assim para todo sempre, que vai estar nessa escassez, né? Isso poderá mudar à medida em que a economia for sendo reativada e que as políticas públicas também forem redefinidas para as universidades. Assim, já entrando numa reta final, eu quero dizer assim que é uma alegria muito grande a gente trabalhar no curso de música da UFCG. Assim, eu particularmente, não porque sou de Campina Grande, mas porque eu gosto de trabalhar com os colegas que estão aqui. Nós temos um time que vem de diferentes partes do Brasil, né? Nós temos o professor Luiz, que é de Minas Gerais, mas teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Temos o professor João Walter, que é de Teresina, mas teve a oportunidade de estudar em Teresina, em João Pessoa, e se especializou nessa área da educação musical, tem desenvolvido um trabalho muito de ponta nessa área. O professor Cleison, que vem da Bahia, estudou na Finlândia. O professor Léo, que estudou na Inglaterra. A professora Regiane, que estudou nos Estados Unidos, na Alemanha, professor Joelson, que estudou no Paraguai, professora Marisa, que estudou em João Pessoa, enfim, nós temos a professora Ângela, que também vem dos Estados Unidos, temos um corpo docente que vem de diferentes áreas do Brasil, com qualificação em diferentes áreas, em universidades renomadas e com trabalhos assim bem sólidos. Eu gosto mais dessa equipe, acho que é uma equipe engajada, é uma equipe que quer fazer a diferença e faz, de fato, e a gente vê isso pelo engajamento dos alunos. Temos alunos muito engajados, participando de projetos, participando das orquestras, dos grupos de pesquisa, que hoje já temos 5 em movimento, né, 5 em ação, publicando, querendo levar cada vez mais longe o nome da nossa universidade. E temos também uma função social muito importante, porque nós conseguimos atender não apenas os alunos de Campina Grande, nós temos atendido toda essa região do entorno da Rainha da Borborema, muitos alunos do Brejo, do Cariri, do Sertão, do Agreste, de modo geral, alunos de Pernambuco, alunos do Piauí, alunos do Ceará, que têm vindo para Campina Grande exatamente para estudar conosco, o que é motivo de grande alegria e muita honra para todos nós, né? E a nossa meta, além de criar essa nova unidade que pretendemos para os próximos anos, é ter aqui na nossa casa também uma pós-graduação. Já tentamos a primeira vez, tivemos alguns problemas técnicos, não conseguimos, mas estamos em fase de amadurecimento para ressubmeter essa proposta e certamente ter um mestrado, seja profissional ou acadêmico, seja em rede ou seja somente aqui conosco, né, João Walter e Luiz e Cleison, mas termos isso como uma etapa a ser cumprida. São 12 anos que nós temos, mas 12 anos assim extremamente bem vividos, extremamente intensos e de muita produção. Eu não sei se o Luiz ainda apresentar mais uma coisa, mas de minha parte eu acho que é isso. Eu quero agradecer enormemente o convite, viu, Luiz, para participar. E um prazer estar aqui. Espero que a gente possa ter muitos alunos esse ano. Maravilha. Temos 4 respostas, 4 perguntas, perdão. Vou fechar então com essas e aí a gente pode depois passar a fala para João Walter e encerrar. João do Clarinete pergunta: gente, e esses solfejos na clave de Fá? Tem que ser no som real? Porque tem solfejo ali que não tem grave para cantar. Se cantar oitavado, mas na entonação certa, será que vale? Então, João, no caso troca de oitava, isso não vai alterar o solfejo, certo? Então, no caso, se uma mulher sair com um solfejo que estaria ali no registro da clave de Fá, né, que é para tenor, não tem problema cantar uma oitava acima, é só para mostrar que
o candidato tem domínio de leitura na clave de sol ou na clave de fá. O mesmo estaria correto, né? Se for um homem, sair um solfejo na clave de sol, numa região que nem o falsete dele chega ou chegaria com muita dificuldade, não faz sentido. É só pedir cantar uma oitava abaixo, não teria problema, certo? Felipe, haverá ditado melódico e ritmo? Então, como dissemos, essa prova não tem, né? Ela só vai ter, na realidade, vai ter 4 perguntas teóricas. Então, na realidade, eu não sei como é que está a prova. Pode ser que tenha, pode ser que sim, pode ser que não. São 4 perguntas que virão, tá? Matheus Nascimento, boa noite. Como estão distribuídas as 10 vagas do bacharelado? Uma vaga para cada instrumento ou seria diferente? Então, Matheus, a gente já falou sobre isso. O bacharelado tem 10 vagas, mas elas não são distribuídas para instrumento, porque, na realidade, como o professor Vladimir falou, é um curso só, é um curso de bacharelado. Então, são 10 vagas para o bacharelado. O que vai definir vai ser quanto que o candidato tirou na nota do Enem, né? Isso vai ser um fator aí que vai garantir a aprovação, a classificação dele. Tá? E aí, Robson fez uma pergunta que não é o assunto de hoje, né? Que é só sobre o vestibular. Ele perguntou se tem previsão para a volta da orquestra. Então, Robson, que está nos assistindo, obrigado pela pergunta. No caso, ela me toca porque eu desenvolvi esse trabalho com a orquestra. Assim, a gente só vai poder retornar com os grupos, seja coral, seja orquestra, quando a gente tiver um entendimento, né, como universidade, que está seguro para a gente voltar a ter as aulas presenciais. E não é só a universidade, é a sociedade como um todo que vai definir isso tudo. Então, a gente só pode voltar quando a gente tiver essa segurança, né, em termos de saúde e também como uma definição de uma política que é maior que a universidade, é uma política que vai abranger aí o país como um todo. Beleza, então com isso eu agradeço também a participação dos presentes, foi muito bom poder dialogar com vocês através aqui dessa live. Se tiver alguma outra dúvida, podem nos contactar pelos e-mails das coordenações ou enviar a dúvida diretamente para a Comprove que a gente recebe. O nosso canal de comunicação será o site de música e o site da Comprove. Então, todas as informações sobre o vestibular serão publicadas em tempo hábil nessas 2 plataformas. A gente vai ter sempre o esforço de manter o site de música atualizado sempre em tempo o mais rápido que a gente puder, porque esse site agora está mais fácil de fazer isso. Então, todas as informações estarão no site da Comprove e no site de música. Se tiver alguma dúvida, novamente, entre em contato com a Comprove, preferencialmente, ou com as coordenações de curso. Certo? Professor João Walter, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Bem, eu quero agradecer a audiência de todo mundo, né, os nossos alunos que estão participando também, o que mostra, como o professor Vladimir falou, esse engajamento, esse envolvimento, o sentimento de pertença que nós temos aqui no nosso curso. Agradecer ao professor Cleison pelo apoio técnico e tudo mais, professor Luiz, e dizer que, professor Vladimir, dizer que esse é um passo muito importante para o nosso curso, né? Nós estamos expandindo as nossas fronteiras, nossa maneira de ter contato com os alunos. Isso só mostra também a nossa vocação para esses novos tempos também, né? Eu acho que nosso curso é um curso muito antenado com essas possibilidades, como o professor Vladimir falou, inclusive expandindo o âmbito das práticas musicais para além daquilo que é mais convencional nos cursos no Brasil, né? Mas abrindo para possibilidade do canto popular, possibilidade do acordeon, o contrabaixo elétrico, agora o piano popular. Então, isso mostra a nossa disposição em contextualizar toda essa formação que nós estamos dando. É isso que o mundo precisa, isso é o nosso papel social também. Nós entendemos que a música, ao contrário do que possa parecer, não é nada supérfluo ou que deveria ser tratado depois que se resolvessem todos os outros problemas, né? Então, a saúde mental e artística de um povo é essencial para que se possa resolver também os outros problemas. Então, o nosso curso é um curso
na ponta da lança nesse sentido. E quero acolher, então, a todos que têm desejo de se aprofundar nessa ciência, nesse fazer musical, nesse ensino da música, para virem estar conosco, porque aqui a gente trabalha assim, nivelando lá por cima, né? Professor Cleison. Eu quero agradecer também mais uma vez aí o convite, ao professor Vladimir, professor Luiz, professor João Walter, por poder fazer parte disso, né, dessa conversa. E só faço replicar, né, fazer eco às vozes de vocês, né, em dizer que a gente tem expandido e cada vez mais nós temos notado a importância, né, não tanto artística, cultural, mas também social, né, como falou muito bem o professor João, da importância da música nos dias de hoje, né? E essa oportunidade de estar aqui expandindo o curso dessa forma, eu acho que é de grande valia para a universidade, para nós enquanto corpo docente, para o corpo discente também, né, que só tem a ganhar com tudo isso. E agradecer mais uma vez e dizer que estou aqui à disposição, né, para dúvidas, alguma coisa voltada, no meu caso em especial, do curso de produção musical. Tem esse canal aqui do YouTube, tem um perfil também do Instagram, podem me chamar por lá. E obrigado a participação de todos e todas, estamos aí. Um grande abraço para todos, então.